Olá pessoal, tudo bem? Um abraço a todos, novamente aqui pelo igrejasempolitica.org, espero que todos estejam bem, agradecendo do fundo do coração todo o apoio destinado ao movimento. Lembrando que nós estamos ali pelo igrejasempolitica.org, ali dentro do site vocês vão poder ter acesso a todas as informações, não só do movimento, como também daquilo que a gente vem trabalhando doutrinariamente e escriturariamente do que diz respeito à fé e à fé cristã, ok? Bom, a gente segue hoje aqui com mais novidades para vocês, trabalhando, obviamente, aqui cirurgicamente em tudo que a gente fala. Só lembrando uma coisa importante, que o movimento Igreja Sem Política, ele se respalda em 3 fatores importantes de princípios hermenêuticos que a gente define como sendo códigos reguladores do que seria ser cristão e igreja, tá bom? E ali dentro do site vocês vão se deparar com essas citações, como também referências bíblicas e históricas para chegar à conclusão ou à formulação e organização do pensamento cristão, tá? São estas 3. A autoridade teológica, que aí já é a representação e prerrogativa messiânica, a unidade instrumental do padrão do serviço cristão, que há uma unidade da qual nós devemos nos respaldar, que quem provê é Cristo, e por último, o modelo de governo eclesiástico, que surge da primeira igreja que Jesus instituiu por homens que também ele escolheu a dedo, tá? Então, a autoridade teológica, a unidade instrumental do padrão do serviço cristão, mais essa última, o modelo de governo eclesiástico, que nessas 3 são suficientes para exatamente já deixar claro o nosso parecer, ou o parecer das Escrituras em relação a essa união entre igreja e Estado, tá? Ou fé e política, seja como for. Então entre no site, aprimore ali os teus conceitos e faça a sua revisão. Bom, hoje meu tema aqui com vocês é a matéria do Estadão, do Estado de São Paulo, que expôs um vídeo da CGA-BD do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Meu propósito aqui é registrar o conteúdo desse vídeo, dessa reunião, onde o vice-presidente da CGA-BD admitiu que as igrejas dele, as igrejas políticas, fazem intermediação de pagamentos de emendas a parlamentares. Então, o meu objetivo aqui com esse propósito, nós vamos trabalhar hoje aqui um pouquinho os princípios e as regras da política dentro do mecanismo das existências nacionais. A gente vai buscar a raiz do que é ser político, tá? Trabalhamos esses princípios históricos, como também regras do que é ser político dentro da história, como também dentro desse mecanismo de existência nacionais, que diríamos especificamente a República, porque a República, historicamente, ela é uma engrenagem de um único poder para organizar o mal. Por incrível que pareça, parece piada, mas é verdade que eles deixam estampado isso. E eu vou começar aqui a falar um pouco disso agora, para depois a gente entrar no mérito aí, do que aconteceu com as Assembleias de Deus do Belém, né? Do blém, blém, blém. Mas vamos lá. Você que insiste em dizer o cristão pode ser político, bom, senhores, como profissão, até pode, mas se guiar pela moral e pelos princípios, jamais seria. E eu vou explicar por quê, tá? Aliás, eu tenho dito aqui que já seria uma estupidez dizer que ser político é um chamado de Deus. Já é uma besteira enorme e uma besteira maior dizer que é uma boa profissão para o cristão. Porque se for levar em conta o que está na história, você jamais seria político. Mas vamos lá. Eu venho dizendo a vocês aqui que existe uma panorâmica desse poder, um esquema de compreensão desse sistema, da qual alguns de vocês identificam como ordem mundial, tá? De uma dinastia imperialista que formou uma ordem mundial sistêmica de ser político, ou seja, de dominar o mundo por operações políticas. Então existe um esquema de compreensão desse sistema dentro da história, porque ali dentro da história pode-se comprovar que esse esquema, que essa dinastia se emancipa por intermédio de ações revolucionárias e libertárias. E o nome que aparece para nós na ápice desse poder imperialista é a franco-maçonaria. Só lembrando que franco-maçonaria quer dizer que é uma escala maior do que ser maçom, tá? E dentro dessas emancipações de ações revolucionárias e libertárias, eu venho dizendo a vocês, existe um quadro de
panorâmica dessas ações. A primitiva, a operativa, a especulativa, a moderna, mais contemporânea, que a contemporânea já é ordem mundial final pela ONU. E eu venho explicando isso em todos os meus vídeos. Lembrando que, pela escatologia bíblica e messiânica, você também confirma ali que o anticristo é um programa implícito, histórico, ideológico, transitório dentro dessas esferas econômica, política, social, cultural, da ordem das civilizações. Eu venho explicando isso constantemente, mas não é meu propósito com vocês aqui. O meu propósito com vocês hoje é pegar uma dessas fases de emancipação, que é a fase operativa. Porque ali nesse ciclo da fase operativa desta dinastia, desse poder, se registra que eles são os responsáveis pela consolidação das repúblicas no mundo todo. Eu quero dizer que as repúblicas são deles e existem para emancipá-los, ok? E segundo, é um livro muito bom, inclusive um dos que eu me baseei para gravar o DVD Maçonaria Evangélica, de Tito Livio Ferreira, tá? A maçonaria na independência brasileira, que aqui você pode tirar muita informação, inclusive do que eu vou falar aqui. Um outro também, uma outra figura que trabalhou, sem levar em conta a religião, informação desses caras, mas que trabalhou também muito bem nessa investigação, é o Gustavo Barroso. Tá? Esse cara tem um currículo enorme de coisas que ele era formado, não quero me relacionar a ele e nem aos seus pensamentos místicos, morais, seja como for. Inclusive o seu antissemitismo, tá? Que ele deixava claro ali que ele era um pouco. Bom, mas em compensação ele traz uma visão cirúrgica desse poder, como ele se organiza. Tá? Então dentro da fase operativa desse poder, a franco-maçonaria, quando eles se prontificam a formar ou consolidar um novo poder pela república, existem dois tipos de maçonaria no século XVIII que eles organizam, eles dividem por tarefas. A maçonaria azul e vermelha. A maçonaria azul recebe a tarefa de instituir uma monarquia com constituição e parlamento. Já a maçonaria vermelha, que eles colocam do outro lado, agora vocês vão entender por que direita e esquerda, é assim. Tá? A maçonaria vermelha é responsabilizada para uma emancipação completa com forma de governo republicano. Então duas se dividem do mesmo poder, uma para manter a visão da monarquia com parlamento e a outra para iniciar esse processo do novo poder, que é o governo republicano. Bom, essas preparações revolucionárias do que é ser político, segundo a franco-maçonaria, elas se organizam, como eu estou aqui redigindo o que está nos autos históricos, eles se organizam revolucionariamente para esse esquema, iniciando-se ali na Inglaterra. Da Inglaterra partem para a França. Lembra que há uma similaridade muito grande aqui do que aconteceu com o protestantismo, porque a terceira fase da maçonaria para a emancipação dela, institucionalmente o protestantismo também colaborou e ajudou, lembra que eu disse aqui? Tá? Então parte da Inglaterra, eles entram na França, ali se organizam, também ali eu vou explicar isso, com campos de atividades secretas, para depois, então, saírem consolidando repúblicas. Tá? Aí entram nos Estados Unidos, Brasil, Portugal, Espanha e demais países do mundo todo. Ok? Para vocês entenderem como que a coisa é séria. Bom, então existem aqui, dentro dessas duas divisões de tarefas ou responsabilidades políticas que trazem a maçonaria à frente dessa organização, que é a maçonaria francesa. Você não me pergunte se ela é azul ou vermelha, não sei, mas eu vou explicar dentro dessas responsabilidades. Se a gente for levar em conta o que está escrito na história, a maçonaria francesa, exemplo, ela organiza um centro intelectual para esse esquema de destruir as bases da monarquia para formar a nova concepção do poder, que é o executivo, legislativo e judiciário. Então a maçonaria francesa ela assume a tarefa de estabelecer um novo poder pelo poder republicano. Esse centro intelectual que foi representado ali pela maçonaria francesa, que entende-se que então é a maçonaria vermelha, tá? Ela era feita de um centro intelectual do esquema que levavam nomes ali de protagonistas que eu quero citar aqui. Voltaire, o Voltaren, né?
José, Girotti, Luque e entre outros que estavam ali entarefados em usar a sua intelectualidade, a sua genialidade, não para uma cultura entre os povos, mas para uma força política que minaria e destruiria as bases da monarquia. Então agora você vai lembrar o que é o protestantismo, certo? Que qual é a base da monarquia maior que nós temos? A Igreja Católica, pô. Certo? Uma igreja, ao mesmo tempo, um reino. Então, praticamente sai desse centro intelectual a iniciativa, por força daquele argumento, né? Pela leitura das escrituras, lembra o protestantismo? Porque agora nós vamos gerar escolas, educações, vamos ter acesso à educação, essa coisa toda. Então, veja que alguns enxergam isso numa visão positiva, mas para a maçonaria, senhores, isso daqui era mais um argumento de emancipação para eles, de fechar uma fase e iniciar uma outra. Então fica muito evidente de que a República ela foi criada exatamente para ser esse mecanismo de canalização de poder, como também arrecadação de recursos. E o Brasil ele é um celeiro. Serve de celeiro para o poder internacional. Isso é muito evidente historicamente, eu não vou querer me aprofundar muito nisso com vocês. Porque o meu objetivo com tudo isso que eu relatei aqui é exatamente expor isso, esse sistema que define os códigos da verdadeira política, do que é ser político, ok? Não só a clareza disso, de quem a República emancipa agora, ou favorece agora, como também essa definição. O que deve, qual o procedimento de um político, a quem ele se reporta, a quem ele submete, o que ele precisa obedecer, etc, etc, etc. Então existe uma definição dessa conduta e desse caráter do que é ser político. Isso está muito explícito pelos protocolos dessa ordem. E aí a definição vem para nós aqui para ficar uma coisa muito mais clara. Bom, o presidente é uma figura, que quer dizer que ele é removível. Eles colocam quem eles querem no poder, eles tiram também quem eles querem a hora que eles quiserem. Outra definição de que a política nunca teve nada a ver com a moral, de que ela sempre esteja entregue na mão de homens que sejam cruéis, cabeçudos e sem princípios. Homens que não tenham escrúpulos. Outra definição aqui, que o direito reside na força, nunca na Constituição. Sempre na força. Que aquele que governar, governe pela astúcia e pela hipocrisia. O político nunca vai ser verdadeiro. Um povo político, um povo patriota, olha a definição que eles dão aqui. Um povo patriota e um povo político sempre é um povo entregue a si próprio. São ambiciosos, desordeiros, sempre animados pelas discussões ideológicas, partidárias, por seus partidos, gente excitada pelo poder, materialista, e que no fim são massas de manobras desse poder, massas de manobra desse poder, e sempre obedecem ao poder cegamente. Quando muito inspirados por partidos, eles são suscetíveis a esses deslocamentos. Isso é uma coisa muito clara, a direita e a esquerda representa isso, infelizmente. Um outro detalhe que eles dão dos verdadeiros códigos da política: o Conselho de Estado sempre preposto a sublinhar o poder do governo, a redação das leis e os decretos dos governantes. Quando a República apaga a luz, quem manda são eles, né? Criamos as leis, o direito, o tribunal, o legislativo, o executivo, o judiciário, os atos do Senado, decisões do Conselho de Estado, e dirigimos a força legislativa mais do que os demais. Daí vem um detalhe interessante sobre o que é ser político, que eles dizem assim: quando introduzirmos no organismo do Estado o veneno do liberalismo, isso é amplo, tá? Toda a constituição política irá ser mudada. Os estados cairão doentes com uma doença mortal e aí virá o golpe mundial. O que eles querem dizer que a próxima fase, que estamos sendo preparados para isso, para ela ser implementada como foi a República, para que a nova ordem mundial surja, é necessário comprovar que os estados são incapazes de governar o mundo. É o que, na verdade, nós estamos agora, nesse momento, sendo deslocados
a testemunhar. Então, pela incapacidade dos estados, pela convulsão dos estados e como também a sua corrupção, como a sua incapacidade moral e política, a ONU se estabelece o poder internacional, se estabelece com a quebra das barreiras diplomáticas, o confisco das riquezas, essa coisa, mas de uma maneira mais oficial. Então eles chamam isso de golpe mundial, um golpe num único dia. Tá? Isso já está programado, então nós estamos caminhando para lá. Então entendo que o político nunca vai poder fazer coisa certa, ele precisa se apoderar da república para fazer só coisas erradas ali dentro e desgastar essa imagem, destruir essa imagem, fazer com que o povo pegue repúdio, ojeriza pelo que é político, pelo que é estatal, para que esse sentimento de fracasso, de total desilusão, torne a sociedade mais ainda suscetível ao novo poder, como foi o catolicismo para o protestantismo, a mudança da chave, né? Nós estamos cansados aí do que a Igreja Católica anda fazendo com o cristianismo e nós queremos uma nova gerência. Fica tranquilo, nós vamos te mandar essa nova gerência. E mandaram o protestantismo. E eu falei aqui, se trata de uma igreja diferente, mas os gerentes são os mesmos. E é a mesma coisa aqui, o esquema é o mesmo. Então, aquilo que foi preparado aí na frente não pode surgir enquanto o sistema republicano não se esgotar. Então os senhores podem ter certeza do que eu vou dizer, que a ordem precisa de políticos corruptos. Porque é através deles que ela governa, que ela se esconde atrás da imagem e do cenário do judiciário, legislativo e também executivo. Bom, daí vem a pergunta. O cristão pode ser político? Olha, ele não pode considerar ser político um chamado de Deus, mas a nível de profissão, ele poderia até ser, mas guiado pela moral e pelos princípios cristãos, depois de tudo que eu falei, ele pode ser? Esse é o detalhe. Bom, para ele ser, ele vai ter que sentar na cadeira de prego, fazer o pacto com a ordem e seguir o protocolo da conduta do que é ser político. Como eu tratei aqui, porque tudo que eu estou falando aqui tem base de pesquisa histórica e também dos autos que eles mesmos deixaram vazar, inclusive para a sociedade. Bom, aí vem o detalhe. Tudo isso para preparar esse tema da matéria do Estado de São Paulo, o Estadão, que expôs o vídeo da CGABD, do pastor José Wellington Bezerra da Costa, abrindo seu coração para divulgar isso, como que as igrejas da Assembleia de Deus do Belém fazem intermediação de pagamentos de emendas a parlamentares usando o Estado e o recurso dos cofres públicos. Tá? Agora eu fixo isso. Por que jogar o político para dentro da igreja? Para que tornar o evangélico político? Para que tornar o cristão político? Entendeu? Para tornar a igreja também um mecanismo tão igual quanto da República de favorecimento para essas emancipações. Então diríamos o seguinte, que a força política jamais deixaria um político ser cristão. Eu digo, esse sistema jamais permitiria que um cristão político mudasse o esquema, mudasse o sistema, revertesse a história, quebrasse tudo que eu falei até agora aqui. Você vê como é que é ingênuo? Então vai ser diferente para o cristão político? Vai ser diferente o sistema? Vai ser diferente os códigos da conduta? Vai existir para ele uma exceção? Não vai, caramba. Então a gente vai continuar vendo isso. Que quando a igreja se une ao Estado, ela vai ser inteiramente política e corrupta, você entende? Não vai existir exceções para isso. Por quê? Porque a mesma gerência, o mesmo poder governa esta coisa. Mas vamos lá. O que eu quero dizer, se tem esperança de que possa existir uma mudança no sistema ou de que venha a existir um cristão político honesto que quebre os protocolos, você está de brincadeira comigo, filho. Então você quer ser idiota e estúpido ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Uma prova de que a política nunca foi diferente, hein? Nem no Estado e nem na igreja. Tá? Então existem aqui para mim, aqui hoje, depois de tudo que eu falei, dois detalhes importantes que a gente vai colocar nessa matéria sobre o pastor José Wellington e a Assembleia de Deus do Belém. Um poder acima dos poderes, um poder que governa tudo, a nível político, e a definição do código de que o político nunca tenha nada a ver com a moral e ele seja sempre corrupto para favorecer isso. Um único poder. Bom, então a matéria do Jornal Estado de São Paulo, dia 10 de fevereiro de 2022, expôs um vídeo aqui do pastor José Wellington Bezerra da Costa, da CGADB,
confirmando aos seus líderes no vídeo, como era feita a intermediação de emendas parlamentares para municípios de São Paulo, onde se concentram as igrejas mais importantes dele. Tá? Como que o esquema de distribuição de pagamentos eram feitos do Estado para a igreja ou para fins específicos deles e da igreja, ok? Então a matéria expôs esse vídeo aí, dele explicando aos pastores como isso era feito. Aí você entra no vídeo lá e você vê a explicação dele. E ele se dirige aos seus líderes como irmãos políticos e patriarcas assembleanos. Fala sério, se o velhinho ali não é safado, né? Eu diria que o cara deve ter tomado uma, sei lá o que aconteceu com ele para abrir seu coração desse jeito. Mas ele explicou exatamente como isso é feito. A bancada evangélica, ela existe no parlamento para poder, em todos os efeitos, gerar pressão para receber recursos. É isso, é básico. Eles existem lá, estão lá, não é para representar a igreja nem o povo, mas os interesses da igreja do pastor, porque eles fazem pressão nos municípios, nos estados, para que as verbas sejam destinadas para onde eles querem, inclusive especificamente para a igreja deles, ok? E a matéria do Jornal Estadão, de 10 de fevereiro de 2022, expôs que, inclusive, o José Wellington, que tem 3 dos seus filhos eleitos, de que eles receberam 25 milhões dos cofres públicos para chegarem lá no poder. Inclusive, a matéria também expõe que o pastor José Wellington Bezerra da Costa proibiu o apoio de pastores a candidatos que não estivessem na lista dos ungidos da igreja dele, que não foram ungidos no púlpito dele, entendeu? Para que a Igreja Assembleia de Deus do Belém ela tenha bastante força eleitoral. Aí a matéria, obviamente do Estadão, tendenciosa, deixou claro isso, de que o púlpito é palanque, de que a igreja é máquina de eleição. Bom, e tudo para quê? Para confirmar o que a gente já sabe. 25 milhões de razões dos cofres públicos para poder ter 3 filhos na política, inclusive também discipular seus membros a serem políticos, porque tendo bastante gente da igreja dele no parlamento, assim ele pode fazer pressão no Estado, em prefeitos e tudo, para destinar verba para a igreja dele, para escolas deles, para tudo que é deles, né? Uma cambada de safado, vamos falar o que é verdade. Eu não tenho medo nenhum de falar o que eu estou falando aqui, certo? Até porque eu sou mais maluco do que eles, não insano. Aí vem uma matéria da Folha de São Paulo, expondo um outro acontecimento que confirma esse esquema das igrejas relacionadas ao Estado, pelo ministro, que não é mais ministro, pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é presbiteriano, inclusive. Em áudio, o Milton, do Bolsonaro, confirma este esquema. Diz lá que o governo Bolsonaro dá prioridade às prefeituras para a liberação de verba a pastores da CGADB e que não tem, inclusive que esses que negociam com o Estado e com as prefeituras nem cargo político têm, mas atuam no esquema para obter verbas e verbas que sejam destinadas à igreja, tá? Inclusive atuam no esquema das verbas do MEC, que acho que foi estopim da coisa aí. Em reportagem também à Rádio do Senado, isso foi confirmado por 5 prefeitos. Tá? Então é uma matéria, né, que surgiu depois, eu acredito, desse vídeo, e que confirmou pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, que esse esquema também está sendo feito entre o Bolsonaro e aqueles que dizem que Deus elegeu ele. Deus elegeu o cara, ele vai mudar o mundo, vai mudar o Brasil, ele vai mudar tudo. O Bolsonaro, que inclusive teve lá, eu coloquei aí na Verdade 10 Minutos, que esteve numa sessão maçônica e foi lá pedir permissão à maçonaria para poder governar. Você pensa que foi para os militares? E estava lá, né? Para, obviamente, reverenciar o verdadeiro poder, né? E aqui o Milton, o ex-ministro, confirmou que esse apoio ao Bolsonaro das igrejas evangélicas, isso está sendo revertido a pastores, né? Esse apoio todo está sendo revertido em favores, certo? Favores que vêm em milhões, alguns recebem aí
passaportes diplomáticos, todo tipo de benefício, imunidades, e etc, etc, etc. É coisa bem podre, mas não precisa investigar, tá claro? Tá? Aí segue. Um detalhe importante aqui que eu tinha para falar para vocês verem como é que a conduta é a mesma. Por quê? Porque aí surge o Silas Malafaia, dentro desse cenário de exposições, né? O Silas Malafaia pedindo a demissão do Milton Ribeiro. Querendo lavar a mão dessa sujeira, ele vai lá perante o vídeo que ele sempre faz na frente da câmera lá, ele vai lá e tenta se desvincular disso. Né? Então esse cara é uma coisa impressionante, ele fica no meio termo para não ser descoberto por ninguém, entendeu? É o tipo do covarde. Esses aqui já não, já abre na lata, já fala logo, vai para lá, vai para cá, se suja para valer. Ele não, ele fica ali, né? Articulando os dois lados. E ele, para querer dizer que ele não tem nada a ver com isso que eu expliquei aqui, ele foi lá e pediu a demissão do Milton Ribeiro. Que para mim é uma covardia. Esse cara deveria ser expulso da maçonaria, ele deveria ser expulso dos núcleos de evangelhos políticos. Isso devia ser, porque ele não serve nem para um lado nem para o outro. Veja bem, na hora que ele deveria apoiar o cara que trouxe rendimento para ele e para a igreja dele, porque é o mesmo esquema de canalização de poder. Não, ele vai lá e pede a cabeça do cara, entendeu? Porque saiu um áudio dele. Então vejam só, uma nota que ele divulgou, pessoal, para querer dizer que ele não tem nada a ver com isso, com essa corrupção que está envolvendo política e igreja. Sério, verdade? Vai chegar a sua hora. Aí vem uma nota também da Convenção Geral dos Ministros da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, a CGABD. Aí me desculpe aí se eu erro, quem é de Belém, quem é de Madureira, quem é Assembleia de Deus do Brasil, me desculpa aí, tá? Em compensação, eu falei nomes aqui, quem tiver mais estudado do que eu no assunto das convenções, melhor para você. E aí vem uma nota de convenção, direto do Wellington, do José Wellington, que ele afirma aqui que Gilmar e Ayrton não representam e não têm autorização para falar em nome da entidade. A CGABD repudia as práticas noticiadas na imprensa relativamente à intermediação de verbas públicas junto ao Ministério da Educação, diz o texto aqui. A CGABD repudia as práticas noticiadas na imprensa relativamente à intermediação de verbas públicas junto ao Ministério da Educação, acrescenta a entidade, né? Aí, o José Wellington também muito esperto, já correu para lavar as mãos dele também, mas eu não sei como que ele vai convencer. Porque ele fala em vídeo e assume como que o esquema acontece. Agora, detalhe, quem que é o Ayrton, que ele se refere aqui? O Gilmar a gente já sabe, mas quem que é o Ayrton? O Ayrton, deixa eu ver aqui quem que é o Ayrton. O Ayrton é o pastor Ayrton Moura, que pediu o pagamento de 15 mil antecipados para protocolar as demandas da prefeitura e mais 1 quilo de ouro após a liberação dos recursos. Daí o Estadão revelou as fotos, os vídeos e documentos públicos que aparecem lá, o Gilmar Santos e o Ayrton Moura, tendo livre acesso ao gabinete do ministro Milton Ribeiro e participando de 22 reuniões do MEC. Em diversas delas, os solicitantes são pastores e a presença de prefeitos, e o tema é obras. Nessa terça-feira, o Estadão revelou que após os encontros, 48 prefeitos conseguiram liberar 9,7 milhões em empenhos e pagamentos em prazo considerado recorde por técnicos que acompanham a execução orçamentária da pasta. O cara pediu até barra de ouro, senhores. Vejam só que situação, né? Então eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Sejam lá Assembleia de Deus do Brasil, Assembleia de Deus do Belém, Assembleia de Deus Madureira, seja como for, tudo é Assembleia nesse esquema aqui. Fica uma coisa provada para nós, um detalhe importantíssimo para nós. Não tem como ser diferente o político, entendeu? Não há como ser diferente. Agora, eu quero registrar aqui não só esses comprometimentos institucionais da Assembleia de Deus, sejam ela Belém, seja ela o que for, com tudo aquilo que foi falado aqui e vem sendo exposto para vocês, a situação deplorável do Silas Malafaia de ir lá pedir, tirem o ministro, porque ele quebrou a conduta, foi corrupto, e ser cristão não é assim, entendeu? Tome muito cuidado com essa dissimulação, esses caras são artistas no que fazem.
Tá? E notem vocês que qualquer relação da igreja com o Estado ou da liderança da igreja com aquilo que é político, já há um comprometimento. Há um comprometimento no método, no sistema, no princípio, que é o que na verdade o movimento vem trabalhando com vocês, não só fere a integridade do que Jesus pediu a uma igreja na terra, como também compromete a igreja com a história do que é ser político, compromete a igreja com o sistema republicano, como eu expus aqui, deixa muito claro que não há como salvar esses caras, não há como haver esperança de que eles tenham boas intenções, de que eles sejam bons homens, de que eles sejam pessoas maravilhosas de Deus ali na função pública, ou até mesmo aqueles que servem de intermediário nessas negociações de eleger um, eleger o outro, etc. Um sistema que funcionou com Lula da mesma forma que funcionou e vai funcionar com Bolsonaro se ele for reeleito. Política é a mesma coisa, os senhores não têm lados, só existe um detalhe nisso tudo que eu tratei aqui. Eles pedem uma nova ordem mundial. Pediram pela boca de Lula. Eu ainda acho que o Lula ainda foi mais sincero, que nem o José Wellington aqui. Abre o jogo aí, que se dane todo mundo. Fala aí, nós precisamos de um líder mundial, nós precisamos de uma nova ordem mundial. Já o Bolsonaro, ele aparece com aquela cara patética dele de querer ser nacionalista, ultranacionalista, e um cara que vai discursar na ONU, que vai lá na tribuna discursar e participa das reuniões de cúpulas. Pô, mas você é nacionalista e vai lá representar o que na verdade dá poderes à ordem mundial, que é essa liberdade econômica, essa visão globalista. Caramba, quanta contradição nesse cara também. Então, quer dizer, a política não vai ser diferente. Ela existe para ser escrota, para ser imunda, para ser hipócrita. Alguns de vocês até dizem assim, pastor, mas a política não é importante para a sociedade? Para a sociedade sim, para a igreja não. Tá? Para a sociedade, mas para a igreja não. Não há compatibilidade. Eu tratei tudo isso daqui até agora. E não desconsidere a sua pesquisa nem a sua reflexão. Não seja ingênuo, como também não tenha motivações que sejam puramente irracionais ou até mesmo emocionais. Porque a gente não pode estar conduzido por propostas, a gente não pode ceder consciência por pressão de mercado, por pressão econômica ou até mesmo de perspectiva. A verdade é a verdade deve prevalecer na esfera teológica. Já na esfera política, convencional, no currículo, né, inclusive disso, da era das civilizações, ali a lei que se cumpre é outra. Nós estamos dispostos a sacrificar o bem geral de todos somente para obter o bem próprio. É esse egoísmo, esse individualismo que existe na corrupção. Não, mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Então, o meu trabalho com você aqui é desassociar a igreja do Estado por inúmeras razões dogmáticas, bíblicas, escriturárias, messiânicas e históricas. Porque a história nunca foi diferente, a política sempre foi isso. É o pão e o circo, é o jeito romano de governar as coisas. Ok? Então eu espero que aqueles que estejam dentro dessas igrejas ligadas ao Estado, que vocês olhem isso, esses escândalos. Outro dia eu estive na rádio lá, discutindo numa rádio, que até o vídeo está aí, discutindo o tema religião e política, e vocês viram como eu fui recebido depois que eu falei ali que evangelho não se mistura com política. E lá no decorrer do debate, fui obrigado exatamente até lembrar aqueles que estavam na mesa de que aquela rádio pertencia ao Carlos Apolinário que era um político cristão, Carlos Apolinário que foi caçado por corrupção. Ele e uma grande lista de nomes evangélicos que também já sofreram penalidades por corrupção na política. Então, senhores, está provado. O político nunca vai ser diferente. Ok? Então eu espero, meu bom Jesus, que você reformule os seus conceitos, que você abra a sua mente, olhe mais para Cristo, ao invés desses homens, porque o que eles falam é esgoto. É esgoto. Amém? A palavra que nós temos que obedecer e crer é aquela que se revelou na face do Cristo e a palavra que ouvimos dele. Deus abençoe você, espero no meu bom Jesus que esse movimento progrida em todos os aspectos para fazer a sociedade realmente entender mais ainda, como também os cristãos, sobre os assuntos que envolvem a união dessas duas coisas, que é a igreja e o Estado. Um abraço, Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Maranata, aqueles que esperam a vinda de Cristo. Nós seguimos aí representando o movimento Igreja Sem Política. Um abraço, Deus abençoe vocês.